Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Igreja, depois de ouvir testemunhos, participação dos irmãos, eu acho que o Senhor merece uma gloriosa salva de palmas, né, igreja? Vamos ficar de pé? É motivo de alegria, igreja. É motivo de alegria quando vemos irmãos cantando, contando testemunhos, né? Isso é muito bom, porque isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que o Senhor tem agido aqui e fora. Aqui é um lugar que devemos estar. Aqui é um lugar que devemos congregar. Devemos buscar forças do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É um lugar que nós temos que encher nossas lâmpadas com óleo do Espírito Santo. Mas a nossa vida como cristão começa fora daqui. Aqui nós começamos e lá fora damos continuidade. Eu sempre digo que ser cristão não é você vir à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor é mais uma nossa obrigação. Ó bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Fico feliz quando os irmãos me chamaram, vamos à casa do Senhor. Então isso é muito bom, é bíblico. Mas nossa vida como cristão começa fora daqui. Porque o nosso Senhor, Ele nos enche com o Espírito Santo, para que possamos transmitir. E somos luz e sal da terra. E para sermos luz, temos que brilhar em meio às trevas. Se eu acender uma luz, todo mundo conhece aquelas luzinhas de Natal, né? Se eu ligar uma aqui numa pilha, eu creio que não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu desligar todas as luzes da igreja e pegar aquela luzinha de Natal, que é pequenininha, e ligar numa pilha aqui em cima do altar, você lá da porta vai ver. Porque é no meio das trevas que a nossa luz tem que brilhar. E nós não podemos negligenciar o nosso chamado, que é pregar as boas novas. Algo que o pastor Lê sempre nos ensina é que todo momento Deus vai colocar uma pessoa para que você possa falar da palavra dele. Se você negligenciar esse momento, é bem capaz que o sangue daquela pessoa caia sobre suas mãos. Mas eu não sou bom para conversar. Aí entra novamente, ou sendo redundante de novo, o nosso testemunho. Se nós não damos bom testemunho, e aquela pessoa não se sentir atraída pelo Espírito Santo através do nosso comportamento, vamos responder por isso. Com certeza vamos. Mas vamos louvar o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos declarar aqui nesse momento que o nosso Senhor Deus que faz milagres. Pois o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo promoveu foi transformar água em vinho no meio de uma festa. Ele transformou água em vinho e ali do início iniciou toda a trajetória e vemos vários milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu gosto de pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus alegre, é um Deus de alegria, é um Deus de paz. Então temos que nos sentir alegres de virmos à casa do Senhor. Temos que sentir alegres a dobrar os nossos joelhos em oração. Falando em oração, quem está orando aqui do nosso relógio de oração? Amém? Muito bem, nós não iremos deixar a peteca cair, como dizem. Vamos continuar com o nosso relógio de oração, pois isso edifica não só as nossas vidas, mas traz força para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Então eu gostaria que os irmãos continuassem orando. Eu sei que muitas vezes é difícil, cansaço, mas a oração é algo que é importante para nossas vidas. Vamos louvar a Deus? Quem souber, cante comigo essa canção. Vamos declarar que água em vinho
Ele tornou, e que os olhos dos cegos se abriu, e vamos declarar que quando estamos com o Senhor não há o que temer. Não há o que temer, não há o que retroceder, pois nós não somos que? Mas está fraco isso aí, meu Deus do céu. Nós não somos o que? Mas, mais uma vez, nós não somos os que? Pois quando Deus está conosco, não há o que temer. Vamos declarar. Vamos declarar aqui agora. Estamos declarando aqui, Jesus, que Tu és Deus, Tu és santo. Vamos declarar nesse momento, igreja, que nosso Senhor é nosso Deus. E que Ele enviou Seu único Filho para que morresse por nós naquela cruz. Vamos declarar nesse momento que Tu és santo, ó Pai. Água em vinho tornou, os olhos do cego se abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego se abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado
que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Vamos declarar: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, só na bateria, canta, igreja! Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, oh, oh. Conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Quem pode nos deter? Tu és grande, tu és invencível, tu és o nosso Deus. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Deus onisciente, onipresente, onipotente, esse é o nosso Deus. O Deus invencível nas batalhas, um Deus invencível em nossas guerras, um Deus presente em nossas vidas. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Declaramos aqui, Jesus,
que Tu és grande e Tu és invencível. É o Deus que servimos, é o Deus, Senhor, que nesse momento adoramos. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo nessa casa, Jesus. Realize Teus milagres aqui, ó Deus. Realize, Senhor, Teu trabalhar em nossas vidas, ó Pai. Realize, Senhor, nossas vidas o Teu milagre. Tu és bem-vindo, Senhor, para realizar, Senhor, realizar os Teus milagres aqui, ó Pai. Vamos com essa canção, para nós partirmos para a palavra. Essa canção, vamos declarar que o Senhor é formoso e não há outro Deus igual a Ele. Vamos declarar que o Senhor é formoso e grande. Vamos declarar que queremos ver a face dEle. Tu és formoso, Senhor. Tu és formoso, ó Deus. E grande, Senhor, e lindo, maravilhoso. Tu és único. Tu és único, Senhor. Cante, Senhor. Cante comigo nesse momento. Cante comigo agora em nome de Jesus. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse, Sua graça invade-me. Cante, Senhor, Senhor, formoso é. Tua face eu quero ver. Mais uma vez cante, igreja, Senhor, Senhor. Eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça, Tua palavra ao mundo deixarei brilhar. Me ajuda, ó Deus, a viver somente em Ti. Minha coroa eu deixo Teus pés pra me lembrar que minha recompensa é Tua glória viva em Tua palavra, Tua palavra, mundo eu. Me ajuda, ó Deus, a viver só para Ti. Minha coroa deixo Teus pés pra me lembrar que minha recompensa é Tua glória viva em mim. Acende, acende. Que uma vez brilhou em limpar, resplandecer
uma vez, cante. Acende que uma vez brilhou, vem limpar, vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra, me ajuda, ó Deus, a viver só para ti. Minha coroa deixo pra me lembrar que minha recompensa é tua. Cante tua palavra, tua palavra. Deixarei brilhar, me ajuda, ó Deus, a viver só para ti. Minha coroa, teus pés pra me lembrar que minha recompensa é tua glória, a tua glória, a tua graça, Senhor. Tua palavra. Minha coroa, desço aos teus pés pra me lembrar que minha recompensa é tua glória viva. Que minha recompensa é tua glória viva em mim. Que minha recompensa é tua glória viva em mim. Que minha recompensa é tua glória viva em mim. Uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus a qual servimos, um Deus a qual acreditamos. E vamos meditar nesse momento na palavra do Senhor. Deixa eu só abrir os arquivos aqui. Quem esteve aqui no domingo passado? Levante as mãos. Glória a Deus. Domingo passado foi Santa Ceia. E nisso celebramos, trazemos em memória o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Enquanto acontecia todo aquele mover do Espírito Santo no nosso meio, Deus me deu uma palavra. Eu ia comentar sobre ela no mesmo dia, mas como o nosso horário já estava praticamente esgotado, eu deixei para uma próxima eventualidade. Eu pensei, quando minha mãe me dá a oportunidade para ministrar essa palavra, eu vou trazê-la. Minha mãe falou assim, ó, na sexta-feira, se prepara, tá? Quando ela falou assim, prepara, porque algo está vindo por aí, né? Então eu falei assim, tá bom, então vamos me preparar. Eu vou pegar a palavra que o Senhor me deu no domingo.
Só que eu peguei para estudar essa tarde, né, no dia do trabalho. E Deus me levou para outra direção. É um versículo que todos conhecem, né? É em Eclesiastes 3:1, que fala, né, do todo tempo, a todo tempo debaixo da terra determinado, tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para cada coisa debaixo da terra, há tempo de plantar, colher, tempo de derrubar, construir, tempo de chorar, de rir, tempo de entristecer, de dançar, tempo de dançar, de espalhar pedras e ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar. Só que eu ia falar sobre o tempo, mas Deus me deu outra direção. Deus tem ministrado na minha vida nesses últimos dias de forma extraordinária. Para muitos pode parecer algo pequeno, mas eu tenho aprendido nesses últimos dias que dependemos unicamente e exclusivamente de Deus. Conversava com o Silvio Luiz e sua esposa em casa esse dia atrás, juntamente com a minha esposa. Essa gravidez que Deus tem nos dado, tem me ensinado muitas coisas. Para quem não sabe, quem está no grupo da igreja sabe, o testemunho que nós contamos ali. Mas resumidamente aqui, para não ficar extenso, tivemos um risco ali de perder a criança. E você vai uma vez, está lá. A segunda vez está aumentando. E o pessoal fala, se aumentar mais que isso aqui, vai a óbito. Eu olhava aquilo ali e falei assim, meu Deus, como que eu sou impotente? Eu sempre converso com a minha esposa assim, nossa, preciso me lutar, né? Para me trazer uma condição financeira melhor para nós. Não que nós estamos passando por dificuldade, mas ao longo do tempo, o pastor Elias, a pastora Benedita, minha mãe, me ensinaram que nós não podemos contentar com o que nós vivemos. Temos sempre que buscar o melhor. Temos sempre melhorar aquilo que nós fazemos. Então isso ficou gravado na minha memória. E nisso eu consegui fazer faculdade. Consegui fazer uma pós-graduação, não me contentei, fiz mais uma. Fora a outra pós-graduação, fiz mais 5 especializações na área de tecnologia, algo que eu gosto muito. Não consegui, até nesse momento, exercê-la. Mas essa gravidez me ensinou uma coisa interessante. Nós somos impotentes perante as circunstâncias dos homens. Nem se eu fosse um milionário, o homem mais rico da face da terra não poderia trazer controle para aquela situação. Nenhum dinheiro do mundo poderia trazer controle para aquela situação. Eu não poderia pagar para alguém, pôr a mão lá dentro e tirar o problema. Não teria, nem tem tecnologia para isso. Aí eu pensei, nossa, como eu sou impotente. Aí a gente sai daquele jeito, né? Triste. Nós que somos cabeça, nós não podemos demonstrar fraqueza perto do nosso cônjuge, algo que o pastor nos ensinou. Só que Deus me deu o privilégio de ser filho de um homem e uma mulher de Deus, ao qual eu posso desabafar com eles. E o pastor Luiz falou assim, filho, a tua parte é ter fé. Você tem que orar, tem que buscar. Você e tua esposa têm buscado. Desde quando nós namoramos, noivamos e casamos, nós temos o nosso ritual de oração. De manhã, à tarde, de manhã, no café da manhã seria, né? Mas eu não conto. Mas à noite, ali, quando eu chego do trabalho, temos nossa oração. Antigamente nós orávamos na hora do almoço, ou pela manhã, porque estávamos namorando e noivamos, então a gente orava durante a tarde. E mantemos esse ritual em casa e começamos mais uma vez um novo propósito de unção. Estamos nos ungindo a casa e nosso propósito. E eu deparei com esse versículo, eu ia falar sobre o tempo, mas isso, Deus me levou para outra vertente da palavra, que nos diz que muitas vezes eu
teve uma época que eu fiquei vidrado. Não, eu preciso ganhar X por mês. Pai, eu preciso correr, preciso fazer, eu vou arrumar um trabalho. Meu pai sempre fala: filho, agora não é tempo. É tempo de você esperar em Deus e ver qual que é o propósito de Deus na tua vida, na vida da tua esposa. Tudo bem. Dias vão. E nós orando sobre isso, e até comentei com meu pai tempo atrás, antes dessa última ultrassom que fizemos ali. Vai chegando os dias de fazer, nosso coração começa a ficar inquieto. E aí eu falei assim: meu Deus do céu, será que havia notícia boa ou ruim? E falei isso para meu pai. Aí eu falei assim, aí meu pai deu um jeitão, eu falei assim: meu filho, mas e a tua fé? Como é que tá? Você não pode se martirizar por uma coisa que não veio ainda. Do problema que não veio ainda, você não sabe. Ora e acredita. E eu falei assim: quer saber? É difícil, complicado, é triste ao meu coração, mas eu vou acreditar. Independente, Deus sabe como agir. E a todo tempo, debaixo do céu, para que as coisas aconteçam, não caia uma folha de mármore, se não for da permissão de Deus. E para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos lá e não tinha nada. Aquilo foi um alívio. Engraçado que até uma das enfermeiras falou assim: nossa, como é bom, né? Ouvir isso. Como é bom, uma boa notícia. Eu falei assim: olha, toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. Sumiu, toda a glória pertence a Ele. Deus sabe o que faz. Falei para ela. E nisso ela ficou muito feliz, a enfermeira. Eu achei até engraçado que isso. Eu falo que sempre tem oportunidade, sempre há uma oportunidade de você falar de Cristo. Eu não falei, mas eu falei assim: olha, Deus é bom, e toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Ela olhou e falou assim, entendeu o que eu quis dizer. E chegando, passando por um doutor, aí não vou dizer o nome, mas ele falou assim: ó, pode voltar. A gente não pode também, né, relaxar. Eu falei: doutor, tudo bem. Fiquei quieto, é o trabalho dele. Eu não vou questionar ele no trabalho dele. Lá no meu coração eu falei assim: o que Deus fez não tem como desfazer. E conversando com o pastor, eu falei assim: pai, acontece isso, isso e isso. E meu pai disse algo interessante: o ser humano quer que você fique à mercê dele. E isso, juntando com a mensagem aqui, a qual? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de espalhar pedras e ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de afastar. Mas eu quero começar esse versículo falando a partir do versículo 9. O versículo 9 de Eclesiastes 3, mas vamos começar do 9, ao que mais me chamou a atenção. O tempo, o versículo, todo mundo já sabe como é que é. Então, a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, presenciei esse milagre e aprendi mais uma vez. E falei assim: pai, preciso ter mais fé. Preciso acreditar mais. A minha fé é muito pequena ainda, pai. Preciso exercê-la mais. E a partir de hoje eu vou tentar buscar essa fé. E nesse versículo todo, que me destacou mais ainda, foi aqui: o que ganha o trabalhador com o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esses 3 versículos: o que ganha o trabalhador com seu esforço? Tem algumas versões que fala: o que ganha o homem com seu trabalho árduo? E eu viro uma chavinha, pela verdade, né? Porque assim, pensa comigo. Muitas vezes nós pensamos, eu pensava, eu tenho que procurar um trabalho extra. Não que em casa esteja faltando alguma coisa, graças a Deus,
tudo em dia, não tenho nada atrasado, graças, para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo em dia. Não tem aquela gordurinha que a gente quer, mas o mais importante, nome limpo e contas pagas. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu penso, eu vou arrumar um trabalho extra, vou trabalhar 12 horas por dia, vou trabalhar 18 horas por dia. O que ganha? O que nós ganhamos com isso? Vamos supor que eu consiga o trabalho, e esse problema todo vem. O que as minhas 18 horas de trabalho iria me proporcionar? O que um salário exorbitante iria me proporcionar? Só canseira. E meu tempo de vida nessa terra é encurtar. Todo mundo sabe, trabalhar demais cansa corpo e mente. E isso traz esgotamento físico, que muitas vezes nos traz tempo de vida a menos nessa terra. E eu tenho pensado dessa maneira: eu não vou relaxar, eu não vou deixar de ter meus sonhos, mas eu vou, primeiramente, a minha fé em Deus aumentar, e minha confiança em Deus cada vez depositar aos pés da cruz. Interessante que nesse versículo 11 diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Deus fez tudo ao seu tempo. Se é tempo de você nesse momento estudar, estude, meu querido. É tempo de você se especializar em algo que você faz, especialize. É tempo de você trabalhar um pouquinho a mais, trabalhe. É tempo de servir a Deus com todas as suas forças. Vem no culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Venha, porque tudo é um ciclo, tudo tem seu tempo determinado. Mas temos que entender uma coisa: não basta nós só virmos todos os dias à casa do Senhor, pois aqui nos fala assim: fez tudo apropriado em seu tempo. É tempo, faça. Se não é mais tempo, não faça. Se é tempo de você ficar quietinho, cuidando da saúde, cuide da sua saúde. É tempo de você, eu gosto de ir na academia, como eu gosto de sempre treinar, eu faço, eu treino. Mas se é tempo de ficar quietinho em casa, orando e buscando a Deus, eu vou fazer. Mas quando não é tempo, o grande mal desse mundo são dois problemas: a ansiedade e o tempo errado. Eu quero dizer que a ansiedade leva a fazer coisas que não deveriam ser feitas. A ansiedade nos deixa não fazer coisas que deveriam ser feitas, e muitas vezes fazemos em tempo errado, em horas inapropriadas. Se você ligar o telejornal, você vai ver ali tragédias e mais tragédias. Muitas delas você vê que poderiam ser evitadas se as coisas tivessem feito no seu determinado tempo. É tempo de você sair com a sua família e se divertir? Faça isso, pois quando não houver mais tempo disso, você vai querer fazer e as coisas ruins começam a acontecer. E continuando no versículo 11 aqui, nos diz também: pois aos nossos corações, ao coração do homem, o anseio pela eternidade, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aqui podemos separar em duas partes a palavra: entender que há tempo para todas as coisas, há um tempo determinado para realizarmos certas ações em nossas vidas, e que também temos a obrigação. Deus colocou no nosso coração a eternidade. Muitas vezes tem uma versão, se não me engano, a versão britânica, a internacional, agora eu me esqueci que diz que Deus colocou no homem as coisas espirituais, mas o homem não consegue compreender. Muitas vezes nós não sabemos qual é o tempo determinado em nossas vidas. Quando nós não entendemos o tempo em nossas vidas, como tudo tem seu tempo, o Senhor também não é um Deus louco, que pôs tudo ali e o homem que se vire, não. Deus nos deu entendimento e sabedoria para enxergarmos o tempo certo.
Mas muitas vezes queremos enxergar o tempo ao nosso olhar humano, e deixamos de lado o espiritual, que é a nossa principal fonte de inspiração e de caminho a seguir. Mas para nós entendermos o tempo de nossas vidas, temos que entender as coisas espirituais, para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos dar entendimento para saber qual tempo estamos, para onde devemos ir, para onde devemos seguir, o que devemos fazer. E Deus colocou isso no homem, o seu fôlego de vida, a eternidade está dentro do homem. Entender as coisas espirituais, para que possamos ter uma direção. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque eles são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne de todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. E esse versículo, eu deixei de anotar aqui qual que é, agora me fugiu a mente aqui, nos mostra que temos, para nós entendermos aqui das coisas espirituais, para nós entendermos o tempo de Deus, temos que ter afinidade com a eternidade que está dentro de nós, temos que ter afinidade com o Espírito Santo, temos que ter afinidade com as coisas espirituais, para que possamos entender o tempo a qual estamos caminhando, o tempo a qual vamos a chegar, e o tempo a qual devemos agir. E isso vem em mente as coisas que Deus tem feito no nosso meio aqui na igreja. Antes da pandemia, pastor Elias trouxe aqui a revelação. Antes de haver essas tragédias que tivemos nesses últimos dias, dos incêndios, o pastor Elias trouxe a nós. E Deus é tão bom, que Ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Mas ele é pastor, é mais que obrigação dele. Concordo, guiar as ovelhas. Mas o fator disso tudo é a afinidade com as coisas espirituais. É tempo de você fechar o negócio? É tempo de você fechar o empreendimento? Eu não sei. Dobre os joelhos e ore. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai te dar uma direção. Mas ao meu ver aqui, está tudo certo. É só assinar. Você não sabe o futuro. Se você assinar alguma coisa e no futuro algo der errado, o futuro é imprevisível. Vivemos um tempo que documento e leis só funcionam para quem quer. Não é verdade? Então nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 5 minutos. Mas aquele que vem do Espírito, aquele que discerne das coisas do Espírito, aquele que tem afinidade com o Eterno, tem afinidade com as coisas do Espírito, tem discernimento para agir no tempo certo e agir na hora certa. Pois é algo que Deus deixou a todos nessa terra, mas poucos querem enxergar. Que muitas vezes, meu querido, Deus nunca vai falar sim para você. Na maioria das vezes você nunca vai ouvir um sim de Deus, ainda mais se for as coisas que nós queremos. E nós não queremos às vezes enxergar o não do Senhor. Eu vou fazer porque para mim está bom. Nós não queremos enxergar os planos de Deus em nossas vidas. E aonde deparamos com a derrota, o fracasso e a tristeza, pois agimos conforme o nosso olhar. Agimos no tempo errado e na hora errada de nossas vidas. Pois deixamos de ter intimidade com o Eterno, com o Espírito Santo, deixamos de ter intimidade com Deus, e assim nós não temos discernimento das coisas do Espírito, ficamos à mercê da mão do homem. Quando eu ouvi desse doutor, vai voltar, temos que ver, eu percebi que se nós não tivermos afinidade com o Espírito, se nós não tivermos afinidade com Deus, nós estaremos à mercê do homem.
Pelo homem, nosso amigo Daniel tinha morrido. Pelo homem, Jacob não tinha ido. Pelo homem nós não estaríamos aqui. Pelo homem eu não estaria aqui. Que eu sou uma circunstância improvável de acontecer. Aí eu te pergunto, às vezes você prefere ter o seu sim, o sim humano, ao invés de ter o não de Deus, e lá na frente você ficar à mercê da mão do homem, que o homem é corrupto. Mais para frente vamos entender o que tem agido muitas vezes nessa terra. O que o profeta aqui nesse momento está dizendo? Continuando aqui no versículo de Eclesiastes, né? Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Aqui podemos compreender que é muito bom viver do nosso trabalho. Muitas vezes olhamos a circunstância à nossa volta, mas o fulano lá, ó, ele não anda certo, olha lá, que regalia que ele tem. Vixe, você viu o fulano, olha o carro que comprou. Você viu o ciclano? Ainda mais na internet. Na internet todo mundo tem uma vida feliz, todo mundo tem uma vida bem sucedida. Todo mundo, você vê cada conteúdo aqui só por Deus, e a pessoa que está por trás daquele conteúdo tem uma vida desgraçada e parece, perdão da palavra igreja, mas parece que está prosperando. Ah, meu querido, você não sabe o que acontece nos bastidores. Você não sabe o que se passa pela cabeça da pessoa quando ela deita no seu travesseiro. Você não passa o que se passa, você não sabe o que está se passando entre a família. Daqui a um tempo estoura um escândalo. Vixe, você viu o que aconteceu? Meu Deus do céu, o fulano está preso. Nossa, você viu? Meu Deus do céu, o fulano teve que fugir. Nós não sabemos o que acontece. Feliz é o homem que vive do seu trabalho. Ah, melhor, eu só ganho um salário mínimo. Seja feliz com ele. Não se submeta a ficar só com ele. Sempre procure ser bom no que você faça. Mas feliz é o homem que vive do seu trabalho, que vive honestamente do seu trabalho. Muitas vezes deixamos, eu já presenciei isso já de pessoas, comentava com meu pai assim: pai, fulano tem uma vida que eu não invejo não. Ah, mas o cara é dono de meio Cajubi, mas não vive a vida, é uma vida doente, uma vida miserável, é uma vida que não sai com a família, não sai para se divertir, só vive para juntar riqueza nessa terra. E para quem que fica? Não estou dizendo que é errado você procurar um sustento melhor para a sua família, mas temos que entender também que é tempo, às vezes, de nós sairmos com a família, é tempo de nós vivermos essa vida, é tempo de a gente sair, desfrutar das coisas dessa terra, desfrutar das coisas boas que o Senhor nos deixou. É tempo de trabalhar, mas também é tempo de nós também comer, beber, nos alegrarmos no Senhor. Porque o homem foi criado para ter uma vida equilibrada. O homem deve trabalhar, deve sustentar sua casa, mas também deve viver do melhor dessa terra. Se nós juntarmos só riquezas, para quem que fica? É fardo. Se tornamos ali um homem sem fundamento, sem propósito. E é todo o tempo, é todo o ciclo. Temos que trabalhar, temos que estudar, mas também temos que viver melhor dessa terra. Por exemplo, conheci uma certa pessoa,
Geralmente o pastor Elias conheceu quando tínhamos uma lojinha ali em Severino, uma loja de artigos evangélicos, e conhecemos uma família ali, que é a dona do prédio, e essa mãe se gabava: minha filha estuda 12 horas por dia, ela não sai, não faz, só fica no quarto estudando. Eu falei para ela: isso mesmo, filha. Eu dei uma pai e falei assim: filho, isso vai dar ruim. Seu pai, como vai dar ruim? Ele está procurando um futuro melhor. Tudo que é excesso transforma em maldição. Então tá bom, não vou duvidar do senhor. Daqui uns dias essa mãe procura desesperada: pastor, ora pela minha filha. Sim, porque ela está doente. Doente? Mas o que ela tem? O médico diz que ela está sobrecarregada, só estuda e não sai. Ora por ela. Ela está com depressão. Meu Deus, e agora? Aí meu pai falou: você viu? Eu falei que ia dar ruim. Tudo que é excesso se torna maldição e motivo de ruína de nossas vidas. Por isso, a importância de nós entendermos qual tempo estamos, qual tempo se nos encontramos nesse momento. E para isso nós temos que entender as coisas espirituais. Só o Senhor, só o nosso Deus pode nos dizer o que vai acontecer no dia de amanhã. Só o Senhor pode nos dizer o que vai acontecer daqui 10 anos. Só Ele pode nos dizer o que vai acontecer. Pois aqui no 15 diz: aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Em algumas traduções diz: aquilo que é passado já foi, e o que virá o Senhor já sabe, pois Ele investiga o passado, o presente, o futuro, Ele sabe de tudo. Então vocês entendem a importância de colocarmos o nosso tempo nas mãos do Senhor. Só Ele pode nos determinar a nossa próxima ação. Eu cansei de ver pessoas em minha volta, muitas vezes a volta do nosso pastor Elias, em um tempo errado fez um negócio errado, faliu. No tempo errado fez o investimento errado e faliu, perdeu tudo. Se tivesse colocado nas mãos do Senhor, dobrado os joelhos e pedido uma direção: Senhor, qual o tempo que estou? Qual é o tempo que eu me encontro nesse momento? É tempo de investir, Senhor? Eu vou investir. É tempo de colher tudo que eu tenho no banco? Então eu vou fazer. Eu não vou falar por menores aqui, nem mais detalhes. Estamos vivendo um tempo muito maluco, tanto globalmente, tanto no nosso país. E é tempo de nós sentarmos e pedir uma direção para Deus, pois vivemos um tempo que não tem como prever. Estava estudando um pouco sobre, eu gosto sempre de estudar sobre geopolítica, que é a política global que acontece no mundo, que quando você entende mais ou menos o que acontece no mundo, você entende para onde vai partir o nosso Brasil. Hoje em dia a gente pensa: vou sair do Brasil para ter uma vida melhor. Estou pensando em ir para outro lugar, sei lá, Estados Unidos, Europa. Eu não vou me lembrar o nome do cientista político, porque eu não ia trazer isso para os irmãos, mas veio em mente, eu vou falar para os irmãos aqui, que ele disse: o melhor lugar para se estar nesse momento é o Brasil. Mas Juninho, o Brasil está uma loucura. Mas ainda se torna o melhor lugar para se estar, por 2 motivos. Motivo 1: o nosso país é um país que não interessa a ninguém atacar. Nosso Brasil não tem rixa com ninguém. Segundo ponto: o nosso país é um país que tudo que se planta, colhe. É um país que é abundante em alimento. É um país que se encontra no lugar adequado de estar, pois nós não sabemos o que vai se suceder daqui para frente. Mas imagina, as coisas no Brasil estão estranhas, mas vai por mim, o Brasil ainda é o melhor lugar para se estar, é o melhor lugar a qual devemos sentar e esperar. E esse rapaz que eu acompanho disse: olha,
quem é cristão tem que fazer uma coisa, nesse momento a qual estamos vivendo: dobrar os joelhos e pedir uma direção para Deus, pois estamos vivendo dias difíceis, dias que não há como você prever algo que vai acontecer. Então todo bom cristão que se preze tem que dobrar os joelhos e buscar uma direção de Deus e saber qual tempo a qual estamos nesse momento. Ah, mas temos nossas leis. Como eu disse, vivemos um tempo que papel não vira mais nada, meu querido. Ah, eu tenho um documento aqui, ó. Rapaz, não vira mais nada. Se o homem corrupto resolver tirar, ele vai tirar e você não vai fazer nada. E continuando num versículo para me encerrar rápido aqui, já é 20 para as 10, quero ver se eu consigo encerrar aqui. O profeta continua dizendo para nós aqui: descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade. Em algumas traduções fala, no lugar da justiça havia muita injustiça, né? Mas vamos essa aqui por enquanto. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Deixei anotado aqui uma tradução interessante: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo estava a perversidade, e que no lugar da justiça estava a perversidade. Então não é tempo de nós confiarmos em homens, é tempo de nós confiarmos em Deus, pois aonde há justiça, nós vemos hoje, aonde há justiça, reina a injustiça. Ah, mas a lei tal fala isso, mas o fulano mexe um pauzinho ali, e parece que aquela lei não existe mais. Não é verdade? É isso que nós vemos hoje. Eu não estou aumentando, a gente vê isso hoje acontecendo. A Bia estuda direito, sabe o que eu estou dizendo. As pessoas mexem um pauzinho ali, não, beleza, aqui ó, dá para ir para essa vertente aqui. Então temos que entender que dependemos unicamente de Deus. Pense comigo mesmo: o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito. Olha só, há tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Nada em toda a criação ficou oculto aos olhos de Deus. Ah, mas o fulano consegue, meu querido, por mim, por mais que o homem faça injustiça. Maria Júnior, você disse que devemos confiar em Deus, e um homem fez uma injustiça comigo. Nada foge dos olhos de Deus. Aquilo que o homem fez no tempo errado, você vai colher no tempo errado. Aquilo que você fez no tempo errado, você vai colher. E aquilo que você fez no tempo certo, você vai colher também. E homem que faz as maldades no tempo que você pensa que é certo, vai estar no tempo errado, essa pessoa vai colher. Em Hebreus 4,13 nos diz, Ezequiel 17:24 diz: todas as árvores do campo saberão que eu, Senhor, faço cair a árvore alta, e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, Senhor, falei e eu farei. Então, meu querido, o Senhor vai fazer no tempo dele, na hora dele. E se nós ficarmos afobados, vamos dizer assim, ansiosos, nós vamos agir no tempo errado. Vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, nossos anseios, nossos desejos, para que possamos entender qual tempo devemos agir, qual tempo nós estamos nesse momento. O tempo de discernimento. Nós nunca vimos um tempo tão delicado como esse a qual vivemos. Um tempo que temos que entender para onde iremos, o que faremos. O justo pela sua fé viverá. Nunca foi tão certo essa palavra. E para nós finalizarmos essa palavra, eu quero ler bem rápido esses últimos versículos e contar uma breve história para os irmãos. Adiantando um pouquinho para o 19,
O destino do homem é mesmo, olha só, olha o que o profeta compara: aqueles que vivem loucamente, aqueles que vivem a seu bel prazer, aqueles que não ligam para tempo nenhum. Vou fazer isso aqui e acabou, eu quero fazer e vou fazer, e pronto, acabou, é meu tempo, eu que faço meu tempo. Olha só, a qual comparação o profeta faz aqueles que pensam dessa maneira? O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morrer, assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e do pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas, e se o fôlego do animal desce para a terra? Olha só, pois isso conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Pode ver. E para nós entendermos melhor essa comparação, eu quero contar uma breve história aqui, coisa rápida para nós finalizarmos aqui. Nabucodonosor II foi um dos reis da Babilônia entre 605 e 582 anos antes de Cristo, e durante seu reinado babilônico atingiu o período mais glorioso e ficou conhecido como a rainha da Ásia. E na Bíblia, o rei Nabucodonosor II foi transformado em animal por 7 anos, conforme interpretado por Daniel em um sonho do rei. Nabucodonosor foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, fazendo com que seus cabelos e peles crescessem como penas de águias e suas unhas como garras de aves. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. Meu querido, estamos falando aqui da maior potência da terra antes de Cristo. Um homem que tinha o maior exército, um homem que rivalizou de igual por igual ao Egito, que fez com que o Egito, com a sua tecnologia e vantagem militar e ciência, ficassem sufocados ali sem ter o que fazer. Ele conseguiu pôr medo em uma das maiores nações daquele tempo, o Egito, um dos maiores reis da história. Eu creio que se nós aqui começássemos desde criança, juntar um dinheiro, nós não conseguiríamos chegar a 1% daquilo que esse homem teve. Nem o maior milionário dessa terra pode se comparar com o que esse homem conquistou. E olha onde ele foi parar: comendo capim com os bois. Mas que isso tem a ver com a palavra? Ele se engrandeceu. Ele esqueceu que o tempo dele era entender das coisas de Deus. Ele deixou sua soberba crescer a ponto de esquecer que há um Deus acima de todas as coisas. E muitas pessoas em um tempo vão crescendo, vão trabalhando, esquecendo das coisas espirituais, esquecem do Senhor, esquecem de Deus, esquecemos de Deus, esquecemos do que Deus fez, e muitas vezes subimos numa agulha e achamos melhor que o irmãozinho do lado. É tempo de entendermos qual é o nosso propósito. É tempo de entendermos que nós não somos tudo isso que pensamos. Somos meramente pó. Viemos do pó iremos, e na eternidade vamos saber quem somos nós de verdade. É tempo de trabalhar, mas é tempo também de entendermos das coisas espirituais, e assim buscarmos discernimento do Senhor, e entender que se nós chegamos aonde chegamos, foi porque andamos no tempo certo, na hora certa, fizemos o melhor discernimento, tivemos discernimento e tivemos as melhores ações naquele momento.
Nós não somos nada para querer agirmos com o nosso tempo. Mas o tempo é meu. Isso é ignorância, meu querido. Nós não somos nada. Olha o que Deus fez com Nabucodonosor. Olha que o profeta nos compara quando andamos conforme o nosso tempo, conforme as nossas vontades, conforme aquilo que nós queremos. Temos que entender que a eternidade habita em nós. A eternidade está em nós. E temos que entender a eternidade, que é o Espírito Santo, o Fôlego de Deus que está em nossas vidas. E para compreendermos o tempo, entendemos o tempo, temos que entender as coisas espirituais. Que possamos nesse momento entender, compreender, que tudo tem seu tempo e que nós dependemos do tempo de Deus. Que possamos nesse momento colocar o nosso tempo nas mãos do Senhor. Que possamos entender que nós não somos nada. Eu gosto de pensar que eu sem Deus não sou nada. O homem sem Deus equipara-se ao animal, andando sem rumo, correndo atrás de si mesmo, do próprio rabo. Como a gente vê o cachorro tem um problema e fica rodando ali que nem peão, né? E muitas vezes quando estamos fora do tempo de Deus, ficamos rodando que nem peão. Mas ele ajuda o fulano governante, diz que vai fazer isso, meu querido. O homem pensa que manda. O homem não manda nada. O homem pensa que está impondo uma lei, mas daqui a um tempo ele cai, porque nada acontece debaixo dos céus sem a permissão de Deus. Que possamos entender nesse momento que o tempo de Deus na nossa vida vai ser determinado quando entendemos das coisas espirituais, e que possamos entender as coisas espirituais colocando nossa vida ao altar. E eu quero finalizar essa palavra com essa oração. Quero que a pastora Benedita, a pastora Elias, suba aqui para dar continuidade. E essa oração que eu vou fazer é para ligarmos, entendermos qual é o nosso tempo nessa terra. A palavra só nos diz que tudo é ligado na terra, é ligado no céu. E vamos ligar nesse momento o discernimento. Vamos ligar nesse momento a cura, como foi pregado aqui domingo. Vamos ligar nesse momento o nosso tempo com Deus e nossas ações com Deus. Vamos ligar nesse momento, nessa oração, misericórdia, e podermos agir conforme o tempo certo, na hora certa. Espero que os irmãos tenham entendido a palavra. Deu para entender, igreja? Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador de toda a terra. Falamos aqui, Senhor, sobre o tempo. E realmente, Senhor, nós não temos como saber o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Nós nem sabemos, Senhor, se vamos estar vivos daqui 10 minutos. Por isso, nesse momento, Senhor, eu estou pedindo misericórdia. Estou pedindo do Senhor discernimento. Estou pedindo do Senhor sabedoria ao seu povo, Senhor, para que possamos entender qual tempo nos encontramos nesse momento, qual tempo estamos nesse momento, Senhor. Não importa como o mundo está, Senhor, o que importa é o que o Senhor pensa, o que o Senhor faz, pois não cai uma folha de uma árvore se não for da tua permissão, Senhor. Então eu peço, Senhor, aumenta a nossa fé, nos ajude a entender o teu propósito em nossas vidas, ó Pai, para que possamos dizer que Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. E eu quebro, Senhor, todo mal, toda discórdia, Senhor, toda palavra contrária contra a vida do teu povo, Senhor. Só conhece o coração contrito e quebrantado. Oro por aqueles, Senhor, que estão buscando um tempo melhor. Oro por aqueles que estão buscando, Senhor, uma mudança de vida, seja espiritual, seja financeira, Senhor, tudo tem seu tempo. Então coloque em tuas mãos a vida do seu povo, a minha vida, Senhor, a vida da minha família, Senhor, para que o Senhor possa nos ensinar a agir no tempo certo e na hora certa. No nome de seu Filho Jesus, oramos e agradecemos já
pelas bênçãos, Senhor, que mesmo que nós não enxergamos a porta aberta, temos fé que essa porta vai se abrir, que possamos entender o Teu sim, que possamos entender o Teu não, para que Teu nome possa ser glorificado em nossas vidas, no nome de Seu Filho Jesus, e amém, igreja, amém. Vamos ficar de pé, uma gloriosa salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, a paz do Senhor Jesus, amém. Eu acredito que deu para aprender um pouquinho, né? Desculpa do horário, Amém. pessoal. Não, estou pedindo desculpa do horário que eu passei um pouco. Amém? Vamos continuar orando para que nós possamos pegarmos a nossa bênção e ir para casa. Amém? O Senhor nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos mesmo pela tua graça, pela tua misericórdia. Continua nos abençoando, continua nos sustentando, continua nos dando da tua graça, continua operando. Deus amado, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, quem muda somos nós. Então continua, Senhor, nos despertando para a grandeza do teu santo nome. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, igreja. A paz do Senhor, que o Senhor abençoe. Temos amanhã o culto da noite, temos também o café da manhã, amém, com as irmãs. Quem vai vir no café da manhã? Escuta, tem gente que está fazendo assim com a mãozinha, viu? Aê, amém, irmãs? Todas as irmãs estão convidadas para estar no café da manhã juntamente conosco. Nós temos um assunto para nós discutirmos amanhã. Fiquem em oração e que o Senhor abençoe. A Emily está crescendo, mas eu falei para a Emily, viu? Vou ficar de olho nela. A hora que ela passar, eu falo, pá, desce. Amém? Mas que o Senhor abençoe em nome de Jesus.